Olá, você assistiu o vídeo da primeira parte de como as crianças não prestam atenção na aula, por que isso acontece. Então agora a gente vai falar como fazer isso acontecer, como atrair a atenção das crianças e adolescentes na sala de aula, ok? Se você não assistiu, clique aqui no card e assista a primeira parte para você poder entender o que a gente está falando. A gente já disse que as crianças e adolescentes têm muita dificuldade de prestar atenção na sala de aula, né? De se concentrar naquilo que elas estão fazendo e entender a importância do que ela está aprendendo. Como é que a gente vai mudar isso com essa correria do dia a dia, dando aula às vezes em várias escolas, muitas disciplinas e muitos alunos por sala? Aqui vão algumas dicas importantes. Você já deve ter passado por isso, eu pelo menos passei várias vezes. A gente esquece muitos conteúdos escolares de quando a gente era criança. Se você dá aula de uma disciplina, por exemplo, história, eu duvido que você lembre que aprendeu em matemática. Eu, na faculdade de psicologia, tive estatística, não sabia mais nem fazer multiplicação com vírgula. E essa é a questão. Por que a gente esquece o que a gente aprendeu? Mas não esquece umas bobeiras, tipo a música de uma propaganda da época, ou mesmo uma música que a gente gostava na infância ou adolescência, uma música que um professor cantava. Porque se você for ouvir, hoje em dia, uma música antiga que você ouvia naquela época, 20, 30 anos atrás, você vai saber a letra inteira. E aí as pessoas me perguntam, tem uma caixinha de bobeira na nossa cabeça que a gente guarda tudo isso lá, mas não consegue lembrar da escola, por exemplo? O que acontece são duas coisas. A primeira, o fato de você ter uma melodia, armazenar um som, um ritmo, é uma área específica do cérebro, diferente só do conceito, né? O que a gente chama de saber o significado de uma palavra, saber o que é revolução industrial. Então, o acesso à informação acontece de forma diferente. Fora isso, a gente tem uma coisa muito importante, que é o colorido emocional. As áreas do cérebro relacionadas à memória, e isso é importante, tem várias áreas, mas aquelas que seriam a varinha de pescar, que vão lá e vão resgatar a informação. Olha, essa informação tá aqui, vou pegar para a pessoa lembrar agora. Essas áreas estão muito próximas às nossas áreas ligadas à emoção. Por isso, a gente não esquece um fato que seja muito marcante emocionalmente pra gente. Você não vai esquecer o dia que seu filho nasceu, ou um fato triste quando alguém que você gosta muito faleceu, um acidente, uma grande conquista na vida. Por quê? Porque elas têm um peso emocional. Tem uma inundação de emoções que não deixam você esquecer daquele dia, do que você sentiu. Às vezes você lembra até a roupa que você estava usando, não é mesmo? Mas não lembra a bendita fórmula de Bhaskara que você aprendeu na aula de matemática. Então, isso quer dizer o que pra gente? Como é que a gente pode trazer essa informação pro dia a dia, na sala de aula, para ajudar desde os pequenininhos até os adolescentes a conseguirem se interessar, a prestar atenção naquilo que você está falando? Primeiro, alie questões emocionais. Tem que ser instigante, interessante, ou mesmo trazer um contexto afetivo do que aquilo significa. Por exemplo, na aula de história, o que trouxe uma guerra, trazer o relato de pessoas da época, biografia de pessoas. Mesmo na matemática, que você pode trazer alguma pessoa que fez aquela fórmula, como era a vida dela, o que aconteceu na vida dela, o que tem a ver com aquilo. A gente se vincula muito mais facilmente a histórias de vida do que a conceitos fora de contexto. Então esse é um primeiro ponto. Traga repertório emocional. Faça o aluno sentir emoções enquanto ele está lá com você, de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, identificando com aquilo que está acontecendo. Outra coisa importante é uma coisa que a gente chama priming. Você já ouviu falar disso? É um nome esquisito, mas eu vou explicar. Priming significa uma pré-ativação. Tem coisas que a gente aprende muito mais rápido do que outras, porque no nosso cérebro já está pré-ativado algumas coisas desse tipo. Como a gente pode, então, ajudar o cérebro dessas crianças e adolescentes a serem ativados para um determinado conteúdo? Começando esse conteúdo muito antes. Mas vocês vão dizer, como, né? Que horas? Minha aula já está toda corrida, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, você chega na sala, vai lá, abre o material, eles estão lá naquele fuzuê todo. Antes de começar a aula, enquanto você faz chamada, entrega uma prova, ponha imagens para rodar, que tenham a ver com o tema que você vai dar uma aula, às vezes na semana que vem, ou no dia seguinte. Você vai dar, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Coloque imagens daquela época, cenas, coisas que tenham a ver com aquilo, símbolos daquele momento. E deixe por alguns segundos, uma, depois outra, depois outra, depois outra, e deixa rodar. E aí você não precisa explicar nada sobre aquilo, só deixa. Daí amanhã, na semana que vem, quando você for dar aquela aula, de alguma forma aquilo já está registrado por aquela criança e adolescente. O pessoal do marketing usa muito isso, o que a gente chama de mensagem subliminar, ou informação de cor, de como você vende, etc. A gente precisa usar isso na nossa sala de aula para atrair atenção, porque estão usando isso com as crianças e adolescentes. E é isso que às vezes os atrai nas redes sociais, nos produtos e comerciais.
Então vamos trazer isso para a escola. Como? De uma forma muito saudável. Coloque essas imagens. Quando você for dar aula de Segunda Guerra Mundial, eles vão automaticamente acessar aquela informação sem perceber, mas já vai ter a sensação de um conteúdo conhecido, de algo que eles já estão prontos para aprender. E a aceitação e a atenção daquele conteúdo vai ser muito maior. Outra coisa bacana que você pode fazer é prepará-los para aquele tema que você vai dar. Então, por exemplo, você pode dar um desafio matemático ou de química, física, dependendo da sua disciplina, num dia antes ou uma semana antes do tema que você vai dar. Você pode dar uma questão, sei lá, que envolve inércia. Mas você não falou sobre inércia ainda. Mas a resposta teria a ver com isso. Você vai dar como um desafio, explicando que é algo que eles vão aprender, mas que eles podem se preparar para isso. Um desafio que quem conseguir acertar vai ter alguma coisa legal. E a ideia é que instigue eles, que eles tentem construir um conceito antes de você dar o conceito pronto. E aí, dali uma semana ou 2 dias, quando você for dar aquele conceito, vai, sabe, aquela sensação de era isso, que é muito mais gostosa do que uma sensação de o que ela tá falando, ou o que esse professor tá falando, que eu não tô entendendo, lufas, pra que serve isso? Então essas são 2 dicas bem práticas que você pode colocar no seu dia a dia. Pra terminar, eu vou falar uma coisa super importante. Você sabe que tem diversas formas de aprendizagem. Você percebe aquele aluno que anota sem parar enquanto você fala? Aquele aluno que não escreve nada e fica só te ouvindo, às vezes enquanto ele faz outra coisa. E aquele aluno que se não levantar, que se não pegar, que se não encostar, que se não for pra lousa, não aprende. Isso quer dizer que a gente tem tipos de aprendizado. Tem pessoas que aprendem mais facilmente auditivamente, ou seja, ouvindo. Tem pessoas que aprendem mais facilmente vendo figuras, imagens, mapas. Tem pessoas que aprendem melhor pegando nas coisas, construindo as coisas. São os sinestésicos. O que isso quer dizer? Como é que você vai preparar uma aula para cada tipo de aprendizagem? Não, você vai incluir as 3 aprendizagens na sua aula. Primeiro, porque quanto mais estímulos você der do mesmo tema, mais fácil acessar. Lembra que eu falei das músicas? Que a melodia é armazenada num lugar diferente, então a gente consegue acessar um pouco mais rápido do que só o significado? É essa a ideia, ok? Então, se você falar sobre um tema e junto com isso mostrar um esquema sobre o tema, um mapa conceitual, e dar algo para eles segurarem, pegarem, fazerem sobre esse tema, sei lá, na geometria leve vários tipos de esferas, e começa a falar da área, do perímetro, mas com eles podendo pegar aquele material e mostrando figuras e ao mesmo tempo falando. Assim você pega os 3 estilos de aprendizagem e ajuda todos eles a armazenarem melhor a informação. Além de uma aula muito mais divertida e mais motivadora, você com certeza vai ter resultados muito melhores. Porque é difícil também a gente não sentir que os alunos estão prestando atenção ou entendendo aquilo que a gente está falando, não é mesmo? Tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir atrair muito mais a atenção dos seus alunos sem precisar fazer algo que não seja de acordo com a sua realidade, com a sua disciplina. Espero seus comentários. Se você gostou desse vídeo, coloque um gostei, compartilhe. Vamos ajudar outros professores, outras pessoas a poderem cuidar melhores dos seus alunos, ok? Espero vocês!